Respire fundo e permita que essa mensagem chegue ao seu coração. Está começando mais uma jornada de conexão com sua essência. Seja bem-vindo. Talvez hoje você tenha sentido que não faz diferença alguma, que se você sumisse por um tempo, ninguém notaria, que sua ausência seria tão silenciosa quanto tem sido a sua presença, e talvez isso tenha doído de um jeito que você não conseguiu explicar para ninguém. Essa oração é para você, você que está se sentindo esquecido, invisível, irrelevante, você que já tentou ser útil, ser bom, estar presente, mas parece que nunca é lembrado, nunca é escolhido, nunca é prioridade. E agora você está cansado de se doar, de tentar, de existir sem sentir que sua existência importa. Mas agora você pode parar, parar de se justificar, parar de se pressionar, parar de buscar por sinais de que é suficiente, porque você já é, mesmo sem provas, mesmo sem aplausos, mesmo sem ter feito nada de grandioso hoje. Você é suficiente. Por existir, talvez sua dor não seja só pela ausência dos outros, mas pela ausência de si mesmo. Você foi se apagando para caber, foi se moldando para agradar, foi se doando sem saber se ainda havia algo seu para guardar. E agora, você mal se reconhece. Mas a boa notícia é, você ainda está aqui. Você ainda respira. E isso basta. Não importa o que disseram, ou o que deixaram de dizer. Não importa quem te ignorou, ou quem só te procurou quando precisava. Hoje, isso não define mais quem você é. Você é mais do que o reflexo nos olhos dos outros. Você é mais do que o silêncio alheio. Você é mais do que o esquecimento. Sinta seu corpo agora, sem se julgar, sem se cobrar. Apenas sinta. Você está vivo, e isso é um milagre silencioso. Cada batida do coração, cada respiração, prova que há algo maior sustentando você. Mesmo quando tudo parece vazio, talvez você esteja esperando por reconhecimento, por um gesto, por uma prova de que sua presença tem valor. Mas, e se você mesmo pudesse oferecer isso a si? E se você pudesse se acolher agora, como um abrigo, oferece sombra a quem está cansado demais para continuar andando? Você não precisa mais correr, nem provar, nem ser útil. Ser já é bastante. Você foi útil, sim, mesmo quando não perceberam, mesmo quando não agradeceram, mesmo quando fingiram que foi pouco. Você esteve ali, com presença, com intenção, com entrega. E isso vale, mesmo que ninguém tenha dito, mesmo que tenham esquecido. A vida viu, e você sabe. Sinta agora um espaço dentro do peito se abrindo. Não porque tudo se resolveu, mas porque você decidiu não se esconder mais de si. Sinta o ar entrando, sinta o ar saindo. Sinta que, mesmo com toda a dor, você ainda está aqui, inteiro. Mesmo que machucado, essa oração não é para te levantar com força, é para te lembrar com ternura que você importa, mesmo se ninguém disser, mesmo se ninguém vier. Você importa, porque você existe, e existir é mais do que suficiente. Talvez você tenha sido o tipo de pessoa que sempre esteve lá, para ouvir, para ajudar, para não deixar ninguém cair.
Mas quando chegou a sua vez de precisar, o mundo parecia ocupado demais, distante demais, frio demais, e aos poucos, você foi achando que o problema era você, mas não é. Você não é fraco por precisar de cuidado. Você não é inútil por ter momentos de vazio. Você não é errado por desejar ser visto. Isso é humano, isso é natural. Isso é você, em sua inteireza. A dor de se sentir esquecido é real e por isso, agora, ela precisa ser ouvida. Não empurrada para debaixo do tapete, não coberta com frases prontas, mas escutada, sentida, respeitada. Você não precisa ser forte agora. Você só precisa ser verdadeiro, consigo, com o que sente, com o que carrega, e mesmo que a sua mente diga que ninguém se importa, lembre-se, essa é a voz da dor, não a voz da verdade. A verdade é que sua existência já é um impacto, mesmo quando não é reconhecida. Você transformou pessoas com um gesto, com um olhar, com um silêncio. Mesmo sem saber, você foi luz em noites que não eram suas. E agora, é hora de acender essa luz dentro de si, sem pressa, sem espetáculo. Apenas voltar, devagar, para o centro de quem você é. Não o que você faz, não o que você entrega, mas o que você é, sem esforço algum. Você é presença, é consciência, é sopro, é parte do todo. Imagine agora que há um espaço dentro de você que ninguém nunca tocou, um lugar puro, intacto, independente de tudo o que já disseram. Esse espaço é seu templo, é seu abrigo, é o ponto onde sua essência permanece intacta, mesmo depois de tudo. Respire dentro desse lugar. Sinta que você ainda está aqui e que, apesar do cansaço, há algo em você que nunca se apagou. Você já foi suficiente antes de fazer qualquer coisa, antes de ajudar, antes de doar, antes de se adaptar. E ainda é. Não precisa mais correr atrás de validação. Não precisa mais esvaziar-se para caber. Pode ficar inteiro. Pode voltar para si. Pode simplesmente ser. Se alguém te esqueceu, não é o fim. Se ninguém te procurou hoje, não é o fim. Você ainda está aqui, e isso significa que ainda há caminho, ainda há encontro, ainda há vida. Você não precisa de multidão para ter valor. Você não precisa provar nada para ser digno. Você só precisa lembrar: ninguém tem o direito de te fazer duvidar de si, nem mesmo você. E se a tristeza voltar amanhã, você pode voltar a este espaço, fechar os olhos, respirar e se lembrar: você não está aqui por acaso, e não está aqui em vão. A existência te quis, e isso já basta. Agora, respire mais uma vez, não como um exercício, mas como um lembrete. Você ainda está aqui, mesmo depois da dor, mesmo depois do silêncio, mesmo depois de se sentir irrelevante. Você continua. E isso, por si só, é um ato de coragem. A sua presença importa, mesmo que não seja celebrada, mesmo que seja ignorada. Você importa, não porque é útil, mas porque é. Simplesmente é. Você já percebeu quantas coisas pequenas sustentam a vida? O som da água que corre, a sombra de uma árvore, o vento que passa e não se vê. Elas não são aplaudidas, mas são indispensáveis. E você também é assim, discreto, profundo, vital. Seu valor não está na performance,
não está no número de pessoas ao seu redor, nem na frequência com que te elogiam. Seu valor está no que você é, quando tudo silencia, no que ainda pulsa, quando o mundo se distrai. Você não precisa de permissão para existir, nem de plateia para florescer. Você pode ser flor em campo aberto, luz sem holofote, paz sem testemunhas, e ainda assim, ser inteiro. Se ninguém te procurou hoje, procure a si mesmo. Se ninguém te ouviu, escute a si mesmo. Se ninguém te abraçou, abra-se por dentro. Você é seu primeiro lar, seu primeiro abraço, sua primeira lembrança de amor. Voltar para si é o primeiro passo para lembrar que nunca esteve realmente só. E se amanhã você ainda sentir esse vazio, lembre-se, ele não define o que você é. Talvez o vazio esteja apenas abrindo espaço. Talvez ele esteja te esvaziando do que nunca foi seu, do que foi imposição, expectativa, cobrança. E quando o que não era seu for embora, o que é seu, de verdade, começa a florescer, você já não precisa se apagar para ser aceito, nem se esconder para agradar, nem provar para existir. Hoje é o dia de voltar, voltar ao centro, voltar para si, voltar com calma, com silêncio, com dignidade. E se ainda estiver difícil, fique aqui mais um pouco. Não corra, não fuja, não tente ser outra coisa. Apenas fique com o que é, com o que sente, com quem você é agora. Isso já é bastante. Você não está aqui por acaso, mesmo que ainda não veja o propósito, mesmo que ninguém te diga isso. Eu vou te lembrar agora. Você importa, você tem valor e você é profundamente necessário, mesmo que o mundo ainda esteja aprendendo a te enxergar. Então, feche os olhos, permita-se descansar, respirar sem culpa, viver sem pressa, sentir sem se julgar. Você voltou para si, e isso já é o começo de tudo.